dia, paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Louvado seja Jesus. Mais um domingo. É um grande privilégio estar na casa do Senhor para aprender mais dele, amém? Amém. Já vai vir a aguinha, né? Vamos abrir nossas Bíblias em João 10. Creio que muitos têm até de cor, né? Sabem de cor esse versículo. E a parte B do versículo é algo que tem que estar gravado no nosso coração todos os dias. Amém? Amém. E a palavra de Deus fala o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Então essa é a parte B, a principal. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém? Eu falo que a palavra toda é a verdade, né? Mas tem versículos que a gente precisa estar gravado no nosso coração e trazer à nossa memória todos os dias. E essa é a parte B do versículo. Você imagina você acordar todo dia de manhã e entender que Jesus veio para te dar vida e uma vida plena. Gravar isso no nosso coração todos os nossos dias. Amém? Vou relembrar alguns dados que o pastor falou semana passada. A mensagem do pastor semana passada foi muito linda. E queria relembrar alguns dados, né, que são alarmantes, como disse o pastor agora no começo, no início, né, nos anúncios. Que 5,8% estão sofrendo de depressão, totalizando hoje 322 milhões de pessoas. Ele falou isso semana passada, a cada 40 segundos um comete suicídio. 800 mil mortes por ano, quase 1 milhão que o pastor estava falando, né? E nem registrados alguns. O Brasil é o 8º país com o maior número desses casos. 9,8% estão já sofrendo de crise de ansiedade, totalizando 18,6 milhões. Agora, olha que chocante: 70,76% que comete suicídio são homens, entre 20 e 29 anos. Olha a família aí. E 66,9% são solteiros, não tem família. Olha a família, a importância. 31,5% são pessoas de graus elevados no estudo. São pessoas que têm estudo. E aí a depressão, que a gente vai começar a falar, é um emaranhado de coisas, né? São vários fatores. É uma rede de fatores, é um emaranhado, um grudado no outro, né? São fatores, né? Um emaranhado de fatores social, psicológico, biológico. E hoje eu queria falar bem pouquinho de alguns, que é um emaranhado, né? É um grudado no outro. Eu queria falar um pouquinho hoje do medo, da insegurança, do desejo de controle e da desesperança. Aí eu peguei um dado que eu achei assim, que eu falei com o pastor, que eu achei muito importante e extremamente importante. O Cristiano saiu daqui? Eu ia até dar um exemplo dele. O Cristiano tem um menininho, né? Vai fazer um ano, né? Vai fazer, né? Então, eu queria trazer esse dado aqui que é muito importante, para que a gente pudesse compreender algumas coisas. Cientificamente, quando as crianças nascem, elas têm 25% do cérebro formado. Então, o filho do Cristiano, né, está mais ou menos uns 30%, né? 1 ano e meio é 50% do cérebro formado. 4 anos, 75% do cérebro formado. E aos 6 anos, 90% do cérebro está formado. E com 16 completo fica maduro. Por que eu estou falando isso? Porque é nesse período onde necessita maior cuidado
fica maduro. Por que eu falo isso? Por causa desse período. Esse período é extremamente importante na vida das pessoas. Para que haja ali todo cuidado, todo zelo, todo ensinamento, gravar a palavra no coração, de orar na gestação, eu li a Bíblia para Sara na gestação, contava histórias bíblicas na gestação. E naquela época eu não tinha dimensão do quanto aquilo era importante e do quanto aquilo seria um efeito maior no futuro da vida da minha filha. E é nessa fase, principalmente nessa fase, onde o inimigo investe muito nesse período. Muito. De que forma ele investe? Na gestação, rejeitando a gestação, desejando abortar, no aborto. É nesse período onde ele investe na família maior, para não ter amor. Nossa, ficou até mais alto. Para não ter amor. Todo tipo de rejeição nessa fase. Abuso sexual, abandono, violência física e moral, fome, miséria, distanciamento dos pais. Nesse período, o trabalho é intenso. E há indivíduos que enfrentaram eventos difíceis ao longo desse período e na vida têm a maior probabilidade de desenvolver transtornos psicológicos. Olha a importância desse período na nossa vida. Então você que é pai, que é mãe, que tem o desejo, esteja gravado isso no coração, da importância que você tem neste momento para investir na vida do seu filho, ensinar a palavra, ensinar o Senhor para ele. Amém? Então é muito mais fácil a probabilidade de pessoas que viveram transtornos e dificuldades, elas desenvolvam transtorno psicológico no futuro. Um abatimento de alma é inerente. Acontece na minha vida, acontece na sua vida, que a gente tem os dias maus e que abate a nossa alma e que abate, dá um desânimo, é normal. A chuva vem para o justo e para o justo e para o injusto. Acontece, dias maus, Paulo fala. Então um abatimento de alma acontece na nossa vida. Quem já passou por um abatimento de alma aqui? Todos. E a gente não está imune a ter outros. Porque no mundo a gente vai ter aflição. É o que Jesus está dizendo. Mas é que é para a gente ter bom ânimo. Então o abatimento de alma acontece na nossa vida. Diferente de um transtorno depressivo. Que acontece, mas isso significa que são episódios repetidos. São sequentes. São episódios repetidos. Profundo vale de humor. Perda de energia. Perda de energia, interesse e prazer. Então, um transtorno depressivo é diferente de um abatimento de alma. Então, acontece repetidamente, vales realmente profundos de humor, perda de alegria, perda de prazer e de interesse. E é diagnosticado, pelo que eu entendi, a depressão, quando, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, tenho prazer em cozinhar, tenho uma alegria em cozinhar. É quando aquilo que eu gosto muito de fazer, que faço há anos, eu já não tenho mais prazer nenhum e nenhuma alegria de fazer aquilo. Então é algo que gostava muito de jogar futebol. Muito, amava jogar futebol. Perdeu o prazer, perdeu o interesse, perdeu a vontade, perdeu a alegria. E um dos emaranhados, que é um grudado no outro, é o medo. O medo é um estado emocional sugerido pela nossa mente que tem um perigo eventual. Que estamos enfrentando algum perigo, que vai acontecer alguma coisa, nos deixando em estado de alerta. Quando nós fizemos sobre a ansiedade, eu falei um pouco sobre isso.
quê? Devido a algum trauma, devido a alguma frustração, devido a alguma coisa que a gente passou. Aí tem medo, são vários tipos. Medo de rejeição, medo da solidão, medo do isolamento, medo de vários tipos. Tem medos racionais, que são os medos que estão para nossa proteção. Nós não vamos andar numa montanha bem rente a ela com um grande perigo de cair. Como é muito alto, eu vou sentir medo e não vou andar ali. Medo de proteção. Um medo racional. Nós não vamos entrar e passar pela faixa de Gaza 3 horas da manhã com um capuz na cabeça, todo de preto, passando por lá. Por que eu não vou passar? Por causa do medo. O medo racional, que te protege. Quantas coisas você já não fez porque você teve um receio, você teve um medo e não fez? Um medo de autoproteção. Agora tem um medo que é irracional. Já viu que eu falei há um tempo atrás que tem medos que são irracionais e que as pessoas perdem até o sentido. Que aí eu tenho que trazer a pessoa para a realidade. É igual o medo da rejeição, né? Medo de ser rejeitado, medo da solidão e tudo. As pessoas acabam se submetendo a muita coisa. E uma das coisas que nós estamos vivendo no momento são as redes sociais. O medo da rejeição, né? As pessoas elas se submetem, se expõem muito. Não estou falando que você não precisa estar nas redes sociais. Mas quantas pessoas hoje são dependentes de like e de curtição? O Azar fala para mim assim: mãe, eu quero ter um canal no YouTube, eu quero ter vários likes, várias curtições. Ele tem 9 anos. E muitas pessoas se baseiam. Eu vi uma notícia de uma menina que postou uma foto e não teve as curtidas que ela imaginava, ela se suicidou. É claro que no decorrer ela já estava muito ruim. Mas ela deixou avisando que foi por causa da quantidade de likes que ela não recebeu. Então as pessoas acabam se expondo muito. E esse medo irracional faz as pessoas paralisarem. Elas paralisam porque naquele momento que ela está vivendo, nasce ou vem à memória alguma coisa que ela passou, uma frustração, um medo, alguma coisa que ela passou e ela torna aquilo irracional. Já viu que há um tempo atrás eu falei, né, que as pessoas falam assim: pastora, chorando muito desesperadamente, fulano falou isso de mim. E aí eu pergunto: tá bom, mas isso é verdade? Mas a pessoa chorando desesperadamente já fala: não! E eu falei: então por que você está sofrendo? A pessoa está tremendo, está passando um mal. A pessoa cola as placas literalmente, tem uma crise. É irracional. Começa a chorar desesperado. Muitas, porque eu estava com as mulheres, depois que passa, acham até engraçado. Depois que passa a crise, depois que passa aquela situação, que a mente vai voltando, que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando e ela cai na consciência certa, ela até ri da situação. Então o medo é uma das coisas. E nesse emaranhado de coisas, começamos pelo medo. O medo leva à insegurança. Leva à insegurança. O medo, a frustração, leva a pessoa a se sentir insegura. É um emaranhado mesmo, é um
amor. Não, eu não mereço isso, não. Não, isso não. Considera sempre que o resultado dos outros é sempre melhor que o dele. E que é sempre melhor dar para outra pessoa fazer, porque a outra pessoa vai fazer melhor. Não precisa levantar a mão, mas você já alguma vez, alguém chegou para você e pediu para você alguma coisa e você falou assim, não, dá para a Roseli, que a Roseli é melhor. Eu já fiz muito isso. Não, pede para outra pessoa, porque outra pessoa é muito melhor do que eu. Então, nesse emaranhado, um puxando o outro, vem a insegurança. Acredita que os outros merecem mais amor do que ele. Que o resultado das outras pessoas é muito melhor. A insegurança, ela é gerada por uma palavra que acontece muito: comparação. Você já se comparou? É uma das coisas que lá em casa eu sempre lutei contra isso, porque eu via, vivi e era dolorido. Então eu sempre assim, quando eu orava muito no segundo filho, porque como eu vivia assim, eu falava para Jesus assim, Senhor, me ajuda, eu não quero fazer isso. Não quero comparar filho, não quero amar mais um e menos outro. Ajuda, Jesus. E eu clamava isso quase todos os dias da minha gestação. Eu não quero, Senhor, comparar a Sara, na época era o Thales, e depois veio o Azaf, e eu falo, eu não quero comparar, Senhor, me ajuda, porque um é de um jeito, tem um DNA, e o outro é de outro jeito, tem outro DNA. Porque eu sofri isso e vi minha família sofrer sobre isso. Eu vi as pessoas sofrendo sobre isso, Senhor, eu não quero isso na minha vida. E não é que não dá vontade, às vezes, de você comparar. Então, a comparação, ela tem levado muitas pessoas a se tornarem cada vez mais inseguras. As pessoas, quando se comparam, elas não conseguem enxergar o que Deus tem para elas, porque elas passam a ver o próximo. Não conseguem ver e enxergar o que Deus tem para nós, às vezes, porque está vendo outra pessoa. A comparação, ela nos faz mal. Fala comigo, comparação faz mal. Comparar marido, comparar esposa, comparar filhos, comparar faz mal. Fulano não, se fosse fulano não fazia isso. Faz mal. A comparação ela faz mal. E o que a comparação faz? Ela leva, né, a insegurança. E o que ela leva também? A insatisfação. Olha o emaranhado, é um puxando o outro. Leva a insatisfação. A comparação nos faz mal e leva a gente a ficar insatisfeito em tudo. O que se fala, que eu falei sobre crise de ansiedade? E se? A gente fala muito, e se? E se a minha família fosse igual a dela? E se eu fosse igual fulano? Eu saberia melhor como agir. Ai, se eu tivesse a sabedoria de fulano. Ai, se eu tivesse a força de ciclano. E se? E se meu marido fosse igual ao pastor? Isso está bem. E se? Ai, e se a minha esposa fosse igual fulano? Seria tão diferente. Olha a comparação e a insatisfação. Um coração insatisfeito não é grato. E a Bíblia diz o quê? Para chegar a Deus com ações de graça. Gera insatisfação. Se eu fosse forte, igual fulano, eu venceria isso, eu passaria por isso. Ah, mas eu não sou igual a você, eu não consigo.
gera essa insatisfação. Mas eu queria dizer nesta manhã que com Jesus eu aprendi que eu nunca serei a Marlene. Que com Jesus eu aprendi que eu nunca vou ser a Rosana. Com Jesus eu aprendi que eu nunca vou ser a Camila Barros. Com Jesus eu aprendi que eu não vou ser a Helena Tanuri. Com Jesus eu aprendi que eu não vou ser a Thalita Pereira. Mas o extraordinário é que eu descobri que elas também não vão ser igual eu. Porque é um DNA. Os temperamentos nossos podem até ser parecidos, sanguíneo, melancólico, colérico, reagimos às vezes da mesma forma, mas o DNA é único. Deus me fez única, não existe outra Angélica na face da terra e não existe outra Marlene. Eu não posso ser a Marlene, ela não pode ser eu. Ela é única, eu sou única. Deus tem um propósito na vida dela, tem a vocação dela ali como Jesus, que Jesus deu. Eu tenho a minha, eu vou reagir de uma forma, ela vai reagir de outra, mas somos únicas e isso é extraordinário. Agora, se nós entendemos isso no nosso cotidiano, acordar de manhã e entender, eu sou única, eu sou a Angélica Machado de Souza. E não tem uma outra Angélica Machado de Souza rolando aí, rodando por este mundo. Como eu entendo que eu sou única, como que eu vou me sentir? Eu vou me sentir especial. Porque Deus vai ouvir a voz quando eu orar e quando você orar, Deus vai ouvir a voz. Não vai dizer, nossa, tem duas Angélicas orando agora. Não, é um DNA, é uma pessoa e Deus está falando. Quem está orando agora é a Angélica Machado de Souza. Quem está falando agora é a Camila de Barros. Quem está falando agora é a Marlene. Quem está falando agora é a Sara. Não tem 2, 3, 4 Sara orando. Um DNA. Somos únicos. Fala comigo, eu sou. Eu sou. O homem fala único e a mulher única, né? Eu vou falar, eu sou única. E você é única e única. E é muito legal, porque a Bíblia diz, né, que de uma forma extraordinária, espetacular, Ele me formou, Ele te formou. E Ele fala em uma pessoa, para que nós pudéssemos entender que Ele está falando contigo, que Ele está falando comigo. E aí o salmista fala de uma forma estrondosa, extraordinária, me formaste. Então quando você lê o Salmo 139, leia e entenda que é para você. Porque o inseguro e a pessoa que se compara, quando a gente fala Jesus te ama, o que ela fala? Ah não, eu já plantei muito, ele ama mais fulano, fulano merece mais amor. E aí, como eu estou falando sobre o emaranhado de coisas, o que a gente faz? Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Uma manete antiga. Conectei o controle em mim. Para evitar a fadiga, para evitar o estresse, para evitar qualquer tipo de transtorno, nesse emaranhado do medo, da insegurança, que começa lá a comparação, que na insatisfação, o que a gente para e pensa? Se eu tiver o controle, vai ser muito mais fácil. Porque afinal, quem me conhece melhor não ser eu. E aí a pessoa começa a ter o controle da vida, querer ter o controle da vida. Não, vou evitar essa fadiga aqui. Vai, pula. Passa, pula, passei dessa fase. Desejo de controle. É o emaranhado de coisa. Então, para evitar o medo, para evitar me sentir seguro, para evitar a rejeição, a solidão e tudo, então eu vou ter o controle porque eu vou evitar grande coisa e eu vou me proteger. Então eu tenho desejo de controle. Começa a ter um desejo de controle, porque eu conheço a minha vida melhor do que ninguém.
senão você não bate com ele. Vou evitar. Pula essa fase. Ah, não. Ah, eu não vou muito bem com aquele irmãozinho. Peraí. Essa parte eu vou pular. Ah, eu não quero esse emprego. Peraí. Mata esse patrão. Eu tenho desejo de controle. Para evitar a fadiga, o estresse e tudo, e passo a ter o desejo de controle. Aí é maneiro, muito legal. A gente passa a ter o desejo de controle. A gente começa a fazer uma lista de exigência. Peraí. Lista de exigência. Faz uma lista de exigências. Tá fazendo barulhinho, né? Faz uma lista de exigências. Monta o mundo ideal. Casa rosa. 3 andares. Marido. Marcos Alves. Diamante negro. Lindo. 5 filhos. 3 andares. Compreendi a casa, né? Salário. 55 mil. Faz a lista de exigência. Filhos. Todos eles fleumáticos. Você sabia que fleumático é mais fácil de lidar, né? Obediente, passivo. E diz que eu estudei que as crianças fleumáticas são as mais fáceis de lidar. Todos fleumáticos. Faz uma lista e começa a ter o controle. Faz a lista, uma lista de exigência em tudo. Faz essa lista. E não só isso. Chama para si a responsabilidade de cumprir tudo aquilo que quis. E aí tem tudo na cabeça, o mundo ideal, as coisas ideais, e chama para si a responsabilidade de fazer aquilo que quis, daquilo que idealizou, daquilo não estou dizendo que não é para fazer isso, tá? Mas é o controle das coisas. E aí sabe o que acontece? Sabe quando começa o estresse? Quando começa a perder o controle. Está estragado, tá? Tá bom, está estragado, tá? Eu peguei um estragado. O estresse começa quando a pessoa começa a ver que ela está perdendo o controle. Está perdendo o controle das coisas. E aí o estresse começa. Mas eu queria dizer nessa manhã, está muito escuro aqui, que quanto mais a gente deseja o controle, mais a gente vai percebendo que a gente não tem ele. Quanto mais a gente percebe que a gente quer o controle, mais a gente vai tendo a noção clara que a gente não tem o controle. Fala comigo, eu não tenho o controle. Quem tem o controle é Deus. Como que a gente pode conhecer os nossos caminhos se só Ele sabe? A Bíblia diz isso. E aí a gente chama para nós a responsabilidade de que tudo funciona como a gente planejou e que dê certo. A gente descobre o quê? Que a gente não tem o controle. E sabe o que gera, o que o inferno vai gerando e o que as coisas vão gerando devido aos traumas, frustrações e as coisas todas nesse emaranhado? Gera tristeza. Gera a sensação de impotência. Gera tristeza, gera a sensação de impotência. Quanto mais a gente quer o controle, mais a gente vai descobrindo que nós não temos o controle. Temos uma lista de exigências, vou falar em línguas. Tem uma lista de quê? Exigências. Isso. E só vai ser feliz quando cumprir ela. Na mente, só vai ser feliz quando cumprir ela. A felicidade vem se conseguir aquela
2004 para 2005, faz alguns anos atrás, nós estávamos numa reunião de final de ano, do dia 31, uma virada de ano. Eu estava numa rampinha assim lá na Metodista, em Valença, e eu estava casada há 5 anos. Quase indo para 5 anos. E aí eu lembro que eu botei a minha mão na rampa e eu orei. Todo casal passa por dificuldade, passa, né? Estamos aí nós dois há 23 anos juntos, indo para 24, 26 juntos. E aí eu botei a mão no negócio assim e comecei a orar. E eu falei para Jesus assim: Senhor, parei, tá? Parei de orar para que o Senhor mude eu falo Marquinhos. Para que o Senhor mude o Marquinhos. Não quero mais isso. Muda a minha vida. Muda a minha maneira de pensar. Muda a mim. Porque se o Senhor mudar a mim e tiver alguma coisa para mudar nele, aí é uma consequência. Mas muda a minha vida. Foi uma das melhores orações que eu fiz na vida. Porque quando as coisas foram acontecendo e o temperamento do pastor e as ações do pastor me afiavam. Então era para ser o homem que Deus queria para mim. Só que eu tinha uma ideia da princesa. A mulher tem isso, né? Ela tem um conto de fadas na mente dela. Não é que ele é no Shrek, tá, gente? É um príncipe. E aí eu fui vendo que a maneira que o pastor era, o temperamento que ele tinha, as posições que ele tinha, mudavam a minha vida. E aí eu fui descobrir que o problema era maior eu acabei descobrindo que o grande problema, era eu. Então a gente idealiza o que é bom para nós. Mas a pergunta é, a nossa lista de exigência é bom para quem? Igual eu falo assim, quando as esposas estão falando, meu marido é isso, meu marido é aquilo, não sei lá. E aí ela fala assim, eu quero orar pela salvação dele, para que ele me... Eu falo, mas por quê? Não, porque assim ele vai me deixar mais livre, assim vai ser isso, assim vai ser aquilo, vai ser melhor fazer isso, vai ser melhor aquilo, assim, então está errado mesmo, porque eu aprendi isso, está errado. Você tem que orar porque Jesus quer salvar ele, não para você receber um benefício. Porque o certo é orar para a salvação, não orar para a tua vida ficar melhor, ou viver a paz que excede a todo entendimento. Porque você está orando uma oração egoísta. Porque a palavra de Deus fala que Deus mandou seu filho para morrer por todo mundo, inclusive pelo teu marido. Então, comece a perceber as suas orações, quando você ora pelas pessoas, o porquê que você está orando pelas pessoas. Se é um benefício ideal para você, ou se é para glorificar Jesus. Então entra, e aí dá a tristeza, não precisa falar. Mas quem aqui já sentou e parou e falou assim, nossa, eu não tenho controle de nada mesmo. Eu pensei que ia ser assim, eu pensei que ia ser assado, que ia dar certo, que não deu e tudo. Qual foi a sensação, qual foi o sentimento que você teve quando você sentou? Tristeza. Tristeza e sensação de impotência. E aí, nesse emaranhado de coisa, quando a gente tem essa tristeza, né, e não trabalha isso, quando a gente tem essa sensação de impotência, entra uma das piores. Mas, gente, isso aqui vai durante o tempo, tá? Entra uma das piores. O nome dela é desesperança. E aí, quando entra a desesperança, o céu não tem mais cor, os dias são sem cor, as conversas não agradam mais, o relacionamento, não tem o isolamento? A Bíblia diz que o isolamento é um ato egoísta da pessoa. Vocês já viram? Já leram isso? O isolamento é um ato egoísta dela. Misericórdia. O trabalho não é mais legal. A comida preferida não tem mais nem tempero, não tem mais prazer em comer. Perde o que tem mais precioso. Perde o desejo de vida.
perde a cor. E aí como é que você está? Nossa, o dia está bonito, Jesus. Ai, muito calor. Perde o brilho, perde a cor, perde o sentido, não tem mais alegria, não tem mais prazer. O que acontece? Muitos têm desejo de morte. Um puxando o outro nesse emaranhado de coisas, tem desejo de morte. E aí tem um livro muito forte, que eu não sei se alguém já leu aqui, que é Divina Revelação do Inferno. Alguém já leu? É bem sinistro. Mas há muitos anos atrás eu li esse tem Divina Revelação do Céu e tem Divina Revelação do Inferno, né? E ele é bem doido mesmo. Mas uma parte do livro, que eu vou colocar aqui, que diz que na entradinha do inferno, fala que o inferno é um corpo humano. É uma loucura mesmo. Mas eu li o livro, é crente, é cristão. E aí fala que é como se fosse um corpo humano, ele vai falando, né, as partes do corpo humano. E aí lá está escrito assim, que na entrada está escrito assim: ao entrar, deixe toda a esperança do lado de fora. No inferno não há esperança. Fala no livro. E aí quem vive a desesperança passa a pensar que já está vivendo o inferno. E aí quando eu estava escrevendo isso, e no livro afirma que a pessoa que perdeu a desesperança afirma que ela já está no inferno. Mas quando eu estava escrevendo, o Espírito Santo de Deus me trouxe o Salmo, né? Que isso não era uma verdade. E aí o Espírito Santo de Deus falou, que no Salmo 139 fala: ainda que eu faça a minha cama no mais profundo do abismo, tu também está lá. E ele disse que não era verdade. As pessoas só pensam que elas estão no inferno. Porque se eu subo no céu dos céus, tu também está lá. Mas se eu faço a minha cama no mais profundo do abismo, tu também está lá. Se eu faço minha cama no mais, porque cama representa dormir, representa o cansaço, o desânimo. Está lá, eu faço a minha cama no mais profundo do abismo, tu também está lá. Então talvez você que está assistindo, ou alguém que esteja aqui, perdeu a esperança, e está sem esperança, e o mundo está sem cor, eu quero dizer que Deus está aí. E aí vem Filipenses 4 falando que perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Eu queria dizer, uma das coisas que eu falei com o pastor esses dias no carro, eu já tive desejo de suicida. Já tive desejo de morrer. Eu falo nos encontros com Deus, eu ministro alguma coisa do tipo. E eu falei com o pastor que uma das coisas que veio assim como bálsamo na minha vida foi quando eu comecei a entender que Jesus se fez homem e passou exatamente o que eu passei. Passou, sentiu o que você sente. E eu comecei a entender e falar assim: gente, Jesus passou. Jesus sabe o que eu estou sentindo. Jesus sofreu, aprendeu a obediência no sofrimento. Jesus sabe. Ele viveu e ele disse: olha, tem de bom ânimo, eu venci. Mudou minha maneira de pensar. Eu queria dizer por que Jesus se fez homem. Porque Ele me conhece e Ele te conhece. Ele conhece teu coração, Ele sabe como o seu corpo reage, Ele sabe do que você precisa, Ele te criou realmente perfeito. Porque se nós ouvirmos a palavra, a gente vai vivendo tudo aquilo que Ele tem, que é a vida plena. Aí Jesus, Ele nos conhece, foi igual a nós, se fez homem, 100% homem. Chorou, se irou, se entristeceu. Vai ser, você não vai se pensando: poxa, eu também passei por isso, também passo por isso, também passo por isso. Se entristeceu, foi rejeitado, foi humilhado, foi traído,
E aí Jesus passando. E tudo que eu estou falando, com certeza que você também já passou. E o primeiro passo que eu vejo é que quando a gente reconhece que a nossa natureza humana, ela é frágil, vulnerável e com limitações, e por essa razão a gente tem medo, a gente se sente inseguro, temos o desejo de ter controle. E talvez alguns até já perderam a esperança. Quando a gente reconhece a nossa natureza, reconhece a nossa natureza humana, que ela é frágil, que ela é vulnerável, que a gente tem fraqueza, que a gente tem limitações. E por essa razão vai acontecendo essas coisas. Quando a gente reconhece isso, é o primeiro passo para vencer o inferno. Porque o que tem de Mulher Maravilha e o que tem de homem feito de homem de aço, a gente fala, né? Eu sou maravilhosa, mas não sou Mulher Maravilha. Quantos peitos de aço? Quando eu estou vivendo uma situação vulnerável, é o que eu aprendi com Jesus, é de reconhecer as limitações, de saber que forte é Ele, que o poder é dele, que a glória é dele, que a honra é dele, que é do jeito dele, que é da maneira dele, que é no tempo dele, e que Ele tem o controle, e que se Ele não me der poder para fazer, eu não vou fazer. Se Ele não me der poder para vencer, eu não vou. E aí eu falo, o cristão é o único povo que entra numa guerra e já sabe que venceu. O cristão é o único povo que sabe, eu estou nessa luta, eu estou nessa peleja nesse momento, o couro está comendo. Mas eu sei que eu sou mais que vencedor. E aí, sabe o que Paulo fala? Então, o primeiro passo é reconhecer a sua natureza humana. Você não tem peito de aço. Quando eu estou nos atendimentos, e aí tem todos esse percurso aí das pessoas, e que eu já vivi também, tem todos esses percursos, aí eu vou lá e falo, você não tem peito de aço? Você não tem peito de aço, você é maravilhosa, mas você não é Mulher Maravilha, não. Reconhece. Pede ajuda para Jesus. É o primeiro passo para a gente vencer o inferno. Para a gente vencer o inimigo. Sabe o que Paulo diz? Paulo diz que se a gente reconhecer que a gente é fraco, aí que a gente é forte. É muito forte, né? Se eu reconhecer, né, que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. E aí a gente tem um muito conhecido, um profeta muito conhecido, que é o profeta Elias. O profeta Elias, né, quando Jezabel vai lá, fala com ele, porque ele matou os profetas dela, ela fica furiosa e fala, ó, eu vou te matar. O que Elias faz? Elias foge para salvar a vida dele. E aí ele foge para salvar a vida dele. E agora pare e pense comigo. Deus criou a gente, e Ele sabe exatamente como a gente é. E aí o profeta Elias estava passando por várias coisas já. Você imagina passar por aquele processo, já tinha passado por outros, né? Matar 450 profetas de Baal, fazer o sacrifício, chamar o povo, chamar a responsabilidade. Aquilo não durou uma hora só. Elias já estava lá, ó, fazendo aquilo lá um tempão. Ele estava com desgaste o quê? Físico, emocional, psíquico. É um desgaste. Já viu quando você passa por alguma coisa e aí você passa naquele processo e tudo, há um desgaste. Há um desgaste emocional, há um desgaste físico, principalmente quando você está numa guerra espiritual. Há um desgaste físico. Reflete no físico. Porque é uma luta contra o céu e o inferno mesmo. Então você acaba o seu corpo sentindo cansaço, dor, né? Cansa. E aí Elias, ele
não sou diferente dos outros profetas. Ele deseja morrer. E ele adormece ali. E olha que coisa mais linda e mais extraordinária. Ele adormece. A Bíblia diz que Deus envia o anjo. E o anjo faz um bolo perto da cabeça de Elias, com pedras quentes. Agora você imagina a cena comigo. O anjo preparando um bolo. Pensa se o bolo é saboroso. Ele vai lá, prepara as pedras. A cabeça de Elias está aqui, ó. Que a Bíblia diz que ele prepara a cabeça de Elias. E ele prepara enquanto Elias está dormindo. Ele prepara e um jarro d'água. Ele acorda Elias. Acorda. Coma. Elias acorda, come o bolo. A Bíblia no judaico fala bolo, né? Outros falam pão. Come, bebe a água. O que acontece? Depois, ele volta a dormir. Ele volta a dormir. O anjo prepara de novo, acorda Elias e fala: acorda, coma e beba, porque o percurso que você vai ter vai ser difícil. Come e beba. Elias come, bebe, retorna o vigor físico dele e ele caminha 40 dias e 40 noites. Quando uma pessoa tem um desgaste emocional, ela perde muita coisa no físico, principalmente no espiritual. O que Deus faz? Deus manda o anjo e fala assim: acorda esse preguiçoso. Acorda ele. Tanta coisa que ele já fez, que eu mandei, que ele fez, que ele tinha autoridade, e agora nessa covardia. Acorda ele. Que o mínimo que ele pode fazer é lá encarar Jezabel. O que o anjo faz? Mediante a ordem de Deus, trata o físico de Elias. Sabe por quê? Porque eu entendo que Deus conhece a máquina que ele fez. E ele sabe exatamente a dor que ele estava sentindo e a limitação que Elias tinha como humano. E aí foi, Elias comeu, andou 40 dias e andou 40 noites. Quando chegou lá, ele entrou numa caverna. Depois vocês vão lá em 1 Reis 18. E aí ele entrou na caverna. E aí o que Deus, para adormecer e dormir lá, né? O que Deus fala? Elias, o que você está fazendo aí? O que a gente imagina quando a gente está? A gente imagina muitas vezes um Deus muito rígido, bravo, pela criação muitas vezes, no processo dos 0 aos 6 anos, duro. E aí Deus fala para ele: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? O que Elias responde? Ele começa a falar assim: Senhor, eu tenho feito as tuas coisas com tanto zelo, eles mataram os teus profetas, eles estão destruindo os teus profetas, estão matando, restou só eu. Já viu quando você está num momento difícil da sua vida e que você olha e pensa que é só você que está passando por aquilo? Que ninguém está passando, que é só você que está passando, aquela dor é só, mas ela é realmente só você. Eu vi uma vez um palestrante, de uma palestra motivacional, e esses formadores, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, e ele estava dando uma palestra, e um rapaz levantou e falou assim para ele: de todas as pessoas que estão nesse auditório aqui, eu acho que ele conhecia algumas coisas, algumas histórias, e aí ele perguntou assim: de todas as pessoas que estão aqui nesse auditório, qual é a maior dor? O homem olha para ele e fala: a sua, porque é contigo que eu estou falando. Eu levei isso para a vida, porque quando a gente está atendendo, a maior dor realmente para aquela pessoa é a dela. Você é instrumento de Jesus ali para trazer um consolo
fala o quê? Aí ele fala o quê? Tem só eu. Tem só eu. E aí Deus manda ele sair, Deus manda, né, dar as instruções para ele lá. O que acontece? Veio um vento. Deus manda ele sair porque ele queria falar com ele. Veio um vento, rasgou a montanha ao meio. Gente, rasgou a montanha ao meio e esmigalhou a rocha. E Deus não estava no vento. E aí veio um terremoto. Imagina a cena. Veio um terremoto. Deus não estava no terremoto. E aí veio um fogo. Deus não estava no fogo. E aí veio uma quietude. Uma brisa seguida de uma voz com a pergunta: Elias, o que você está fazendo? Uma brisa. Uma voz suave. Deus é amor, igreja. Deus é amor. E aí Deus, tu acha que Deus te criou e me criou e Ele sabe que a gente tem limitação. Mas nós precisamos reconhecer isso. Porque Ele sabe exatamente o que você faz, Ele sabe exatamente o que você sente, Ele sabe exatamente quais são as circunstâncias, Ele sabe exatamente. E aí Deus vai lá, com uma voz suave, dá orientação para Elias, fala com Elias, diz, e entre aquilo que Deus está falando, Deus fala assim para ele: e eu deixei, salvei 700, né? 700 profetas. Hã? 7.000? Eu só falou que é 7.000. Ele não chegou para ele e foi falar: não é só você que tem problema, não. Os outros também têm. De uma maneira suave, Deus vai e fala para ele: olha, não só você, mas mais 7.000 não se prostraram aos outros deuses, ao Baal. Mas de uma maneira suave. O que Deus faz? Deus não chega brigando, Deus não chega chamando atenção, chamando Elias de covarde. Deus trata ele com amor. Deus nos criou e sabe tudo como funciona o nosso corpo. Deus ama e Ele vem manso e suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Traz comida, sabe e conhece o sofrimento. E o que lembra sussurro, uma voz, uma brisa e uma voz suave, não tem como a gente não lembrar Filipenses 4. Vem aqui rapidinho, amor. Rapidinho. Não tem como a gente não lembrar Filipenses 4. Não vai subir. É muito lindo. Não tem como não lembrar de Filipenses 4. Porque a Bíblia diz que ele vem e fala, né, numa brisa suave, seguido de uma voz. E aí ele não está gritando. Sabe por quê? Como ele fala brisa suave, ele está sussurrando. Porque ele está perto. Perto está o Senhor. Ele não precisa gritar. Ele não precisa fazer. Ele está perto. Com uma voz suave. Eu estou perto. Está perto, igreja. Filipenses 4. Perto está o Senhor. Muito obrigada. Perto está o Senhor. Sabe o que as pessoas, quando estão vivendo isso, elas têm a sensação de que Deus está longe, de que não tem como, de que não tem solução. Mas se eu faço a minha cama no mais profundo do abismo, Ele também está lá. Perto está o Senhor. Diga para Deus. A gente tem uma facilidade de chegar para os amigos e falar: eu estou com raiva, eu sinto medo disso, eu sinto medo daquilo. Muitas vezes falando com um amigo que não vai te aconselhar da maneira correta, mas não temos muitas vezes coragem de chegar diante
olhar e buscar a minha face e se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Glória a Deus. Face é perto. Diga para Deus os seus medos, diga para Deus aonde dói, reconheça que está difícil, não esconda. 90% dos suicídios poderiam ser evitados, você sabia? 90% deles poderiam ser evitados se pedissem ajuda e tivessem uma rede de apoio. Se tivesse uma rede de apoio. Estou acabando. 90%. Você não tem peito de aço. Deus conhece seu coração. Chega para Ele e fala. Ai, Deus, Ele é perfeito. Deus criou os psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Deus permitiu também remédios. Não, não posso tomar, não, remédio. Gente, o milagre também está no remédio, porque ele pode não fazer efeito. O milagre está também no psicólogo, o milagre também está no terapeuta, ainda mais cristão, porque poderia não surgir efeito. Fale com Deus, converse com Deus, use as armas que Deus tem te dado. O deserto, eu queria dizer nesta manhã, que também é dele, tá? A gente precisa muitas vezes, o pastor falou isso sobre semana passada, né, de vencer os gigantes e tudo. O deserto também é dele. A gente precisa parar de olhar o deserto como um lugar de escassez, um lugar de desafio, um lugar de morte. O deserto é um lugar de oportunidade, de amadurecimento, de aprimoramento. Não há nada que Deus deixe acontecer na nossa vida que a gente não tenha poder para vencer. Então, se você passou por um deserto, ou passa pelo deserto, é uma oportunidade de Deus. Não veja como se você vai morrer, mas é vida, é crescimento, lugar de oportunidade, lugar de amadurecimento, aprimoramento. E eu queria ler Hebreus 12, 2, 3, que eu acho lindo, porque eu comecei falando, eu vim para que tenham vida e vida plena. Em Hebreus 12, 2 e 3 fala o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que a Angélica, para que a Marlene, para que o Marcos Alves, para que a Roseli, para que a Dalva, para que a Sara, para que a Cauane, o Mateus, a Rosana, a Janaína, o Diógenes não cansem e nem desanimem. A alegria que lhe for proposta. Você já imaginou talvez uma pessoa entrar na sua casa? Quem é pai aqui sabe, uma pessoa entrar na sua casa e ela falar: vou matar seus filhos, eu vou matar seus filhos, eu vou matar seus filhos. O que a gente faz? A gente vai lá e implora: não mata os meus filhos, não mata os meus filhos, não mata os meus filhos. E aí o bandido vai lá e fala, só uma, para vocês entenderem, aí ele vai lá e fala assim: tem uma coisa só que você pode fazer para que não mate seus filhos. Alguém morre no lugar deles. O que um pai e uma mãe vai fazer? Eu vou me entregar. Eu morro pelos meus filhos. É claro que nem eu e nem você vamos lá e vamos saltitando de vamos morrer. Mas a alegria proposta no seu coração
tornar-se mais que vencedores hoje em Cristo Jesus. A alegria que estava proposta no coração dele. Ele morreu e se entregou, sofreu, porque ele sabia que nós não tínhamos peito de aço. Então ele morreu feliz por alegria e sentou, está sentado à direita do Pai. E ele veio para que eu e você tivéssemos vida. E o inferno o quê? Veio para matar, roubar e destruir. Mas ele veio para que você tenha vida e vida plena. Vamos colocar de pé? Louvor, pode subir? Eu penso que um dos grandes, a Bíblia diz, né, que a gente precisa confessar o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Declarar isso, né? E aí, semana passada, ou na outra semana, que eu falei que como no mundo espiritual declarar é importante. A gente está declarando no mundo espiritual que a gente tem um dono, que pertencemos à família celestial, que a gente faz parte da família de Deus, somos filhos de Deus. Quando a gente declara, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E eu penso que um dos grandes desafios do cristão é a rendição. É a rendição. E nessa manhã, para quem está assistindo e para quem está aqui, eu queria dizer que a gente precisa se render. E quando as pessoas estão perdendo a batalha, no mundo natural, perdendo a batalha, o que elas levantam? A bandeira branca. Eu queria pegar uma folha de ofício, mas essa aqui está vazia. Se rendendo do que estão perdendo. No mundo espiritual e no Cristo é o contrário. Quando a gente se rende, levanta a bandeira branca, é que a gente está vencendo. Eu me rendo ao Senhor. Eu sei que é o Senhor que pode todas as coisas. O Senhor conhece o meu coração, as minhas limitações e fraquezas. E o Senhor fala que se eu buscar a tua face, me humilhar, no mundo é sinal de fraqueza, mas para Deus é sinal de força. Quem se rende é forte. Quem se rende é forte. Levanta a bandeira branca. Se rende. Começa a falar com Jesus o que está passando. Peça ajuda. Para você que está assistindo, peça ajuda. A família Viva de Porto Real é uma rede de apoio. Você é uma rede de apoio para quem que está precisando. Comece a falar com Deus. Se Deus trouxe à memória pessoas que você viu que está vivendo nesse emaranhado de coisas, comece a orar por ela. Comece a falar e a clamar com Deus. Se você está entre essas coisas, vivendo esse emaranhado de coisas, comece a falar com Deus. Busque ajuda. Quando sinto a lágrima descer, me sinto fraco pra me defender.
queremos, Senhor, te louvar, Senhor, por esta manhã. E nós queremos, Senhor, te pedir, nosso doce e amado Espírito Santo, ensina-nos, ó Deus, a nos render dia após dia, a reconhecer, Senhor Jesus, a nossa natureza humana e o quanto, Senhor, nós somos dependentes do Senhor. De gravar, ó Deus, a Tua palavra, a Tua verdade, que é viva e eficaz na nossa vida. A Tua palavra diz que o Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que nós estamos, ó Deus, seguros, ó Deus, no Teu rebanho, tendo o Senhor como nosso pastor. Que Tu, ó Deus, é a nossa esperança do amanhã. Que Tu, Senhor Jesus, é o colorido da nossa vida. Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos colocar, ó Deus, em prática a Tua verdade no nosso coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida como um instrumento do Senhor, ó Deus. As nossas histórias, ó Deus. Pai, não há história que o Senhor não mude. Não há